Fala Digiescolhidos e sejam bem-vindos à primeira revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. O episódio 1 já está disponível, legendado inclusive. Eu estou acompanhando pela Crunchyroll. Então galera, se você ainda não assistiu o episódio 1, por favor assista antes de ver esse vídeo, obviamente porque é uma revisão. Eu vou estar falando sobre um monte de coisas, vai estar cheio de spoilers aqui e eu quero que vocês assistam antes de ficarem sabendo de todos esses spoilers, por favor. Valeu? Então, eu vou começar, pessoal, e eu vou fazer da mesma forma como eu sempre fiz, onde eu vou falar dos pontos que eu achei mais importantes, tudo bem? Então, vamos começar? Vambora! Então, em primeiro lugar, pessoal, a gente teve a nova opening, a nova abertura da temporada. Eu gostei bastante da música também, bem legal, num ritmo bem diferente do que a gente viu em Digimon Adventure 2020, né? E também em outras temporadas. Eu achei bem parecido com certas músicas que a gente viu em Digimon Cross Wars, que a gente viu em Digimon Universe, e até em Digimon Frontier, de certa forma, né? Eu gostei. E também, pessoal, o primeiro ponto importante que eu quero trazer pra vocês, que é a vibe, como eles passaram o clima da temporada pra gente através da abertura e também através do próprio episódio. A gente vê na abertura várias referências a filmes de terror, várias mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente vê o Piedmon e ele tá em um lugar parecido com uma boca de lobo na sarjeta, assim, algo do tipo. Então ele tá fazendo referência ao It, né, ao Pennywise. Então faz todo sentido, afinal de contas o Piedmon é bem parecido com ele. Mas a gente vê vários outros Digimons na opening e tudo mais, até o Lucemon aparece ali. Então, bem legal, bem interessante, dá pra gente esperar muitas coisas incríveis. E durante o episódio a gente vê bastante esse clima, onde eles estão ali dentro da escola, ou na casa do protagonista, ou andando por aí na rua, e sempre tá meio escuro, sempre tá meio misterioso, sempre quer passar um clima de, olha, você pode tomar um susto a qualquer momento. Então isso é bem diferente do que a gente viu em todas as temporadas de Digimon até agora. Eu acho que a única temporada que chegou perto disso, de ter um clima bem assim, foi Digimon Tamers. Digimon Tamers tem alguns episódios bem parecidos com o que a gente viu nesse primeiro episódio. Então, eu gostei bastante e, inclusive, eu gostei bastante do vilão, entre aspas, que apareceu nesse episódio, porque ele também ajudou muito a trazer esse clima de filme de terror para esse primeiro episódio. A gente vai falar dele agora. Eles escolheram então o Clockmon como o primeiro antagonista, ou pelo menos o primeiro Digimon que apareceu aqui pra gente. E é muito importante entender que ele é um Digimon muito importante para a franquia Digimon, né? Ele já aparece há muitos anos, ele inclusive apareceu em Digimon World de certa forma. Ele era o reloginho que você tinha no canto da tela. E sempre que muitas pessoas que conhecem Digimon há muito tempo falam sobre Digimon e mencionam o Clockmon, ele é sempre mencionado como um Digimon que é muito, muito complicado de se lidar. Porque ele tem controle sobre o tempo de uma maneira tão absurda que ele consegue, inclusive como a gente vê nesse episódio, usando o martelo dele, roubar a vida das pessoas. Ele rouba o tempo de vida. Em certo momento a gente vê ele fazendo isso em uma menina. E você vê na frente da menina toda a vida dela passando. Ela se casando, ela envelhecendo. E tudo isso ele rouba. E aparentemente esse é o maior prazer para ele. Ver o tempo de vida das pessoas que ele roubou, né? Então, bem assustador, bem incrível, bem complicado. Clockmon pode ser mais até poderoso do que isso, mas aparentemente em só um período do tempo, lá para os anos de 1900 e 1999, se você se mete com o Clockmon, ele é muito mais poderoso, mas nesse ponto aqui da história, a gente vê que eles estão no futuro, né? Todas as coisas da cidade, coisas holográficas e o celular deles usando 7G, dá pra ver que eles estão bem no futuro mesmo, tem tecnologia bem nova, então esse Clockmon com certeza não tá naquele período do tempo. Mesmo assim, ele mostrou que o poder dele é muito assustador. E eles fizeram de uma maneira, tanto nas expressões dele, no jeito que ele fazia as coisas, nos poderes dele, na risada dele, quando ele tava absorvendo o tempo das pessoas, eles fizeram de uma maneira que a gente tivesse medo, de certa forma, do Clockmon. Isso é muito incrível. A gente nunca viu os Digimons, ou quase nunca, pelo menos, viu os Digimons se expressando dessa maneira. Então gostei bastante. E daí, por último, pessoal, quando o Clockmon acaba tendo o confronto dele com o protagonista ali, ele não é derrotado. Ele vai embora, ele foge. Então a gente com certeza vai ver esse Clockmon de novo. Eu imagino que talvez ele seja muito importante para a história ainda. Então a gente vai ter que esperar para ver. Mas vamos para o próximo ponto importante. E agora falando sobre os personagens humanos que a gente viu
durante esse episódio. A gente viu várias pessoas da escola, que parece que vai ser um ambiente muito importante para essa história. Eles vão muitas vezes ter que lidar com problemas que tem a ver com a escola deles, com estudantes daquela escola e por aí vai. A gente viu inclusive os outros dois protagonistas, né, que apareceram ali, fazendo algumas coisas, falando algumas coisas, já com características, mas eles não foram muito importantes. O ponto principal aqui foi o Amanokawa Hiro, né, e o Gamamon que a gente viu depois, mas o Hiro é o protagonista principal dessa história, né, e ele estava envolvido com tudo que a gente viu nesse episódio. E eu vou dizer pra vocês, ele me lembrou um protagonista mais sério. Ele lida com a vida de uma maneira mais séria, de maneira mais forte. A gente vê isso, inclusive, quando ele está na casa dele. Porque é ele que está fazendo o café da manhã, não o pai dele. É ele que está usando o avental para cuidar das coisas. E depois ele tem que ir para a escola. E daí na escola, as outras pessoas estão querendo copiar o dever de casa dele, o que quer dizer que ele é responsável. Então ele não é do tipo que fica preguiçoso, que só gosta de sair brincando por aí, que não tá nem aí pra escola. Não, ele parece ser muito responsável e muito inteligente. Esse tipo de protagonista apareceu dificilmente pra gente em Digimon. Eu acho que um dos mais próximos que a gente viu disso foi em Digimon Cross Wars, né, no Taiki, e alguns outros assim de certa maneira, mas ele parece ser muito responsável, muito sério, de uma maneira diferente do que a gente já viu, o que é muito interessante, vai dar um clima diferente para toda essa história. Ele parece que lida com as coisas de maneira inteligente na maioria das vezes, e mesmo assim ele demonstra medo. A gente vê que quando ele se depara com o Clockmon, ele tá assustado, ele não sabe o que fazer. Mas quando ele teve que ajudar o Gamamon no final, ele jogou aquele galho, aquele broto de árvore, a árvore gigantesca apareceu graças ao tempo, e ela caiu em cima do Clockmon basicamente, ele usou a inteligência dele, mesmo que tenha sido na hora assim, ele pensou e já fez e deu certo. Então, com certeza a gente vai ver mais disso mais pra frente. E um detalhe muito interessante, pessoal, é que na orelha esquerda do Hiro, ele tem uma marca. Eu fico imaginando se isso é uma cicatriz, se ele tenha passado por alguma coisa que causou essa cicatriz na orelha dele, né? E talvez ele tenha mesmo, porque o pai dele não é o tipo de pessoa normal, né? E eu vou falar do pai dele agora, porque o pai dele é muito importante. O pai dele, mais um personagem humano que apareceu nesse episódio, é um cara que parece que só ficava trabalhando no computador dele dia e noite e tudo mais. De repente, um dia ele desapareceu. E era um evento estranho, que parece que começou a acontecer há uns 2 ou 3 anos atrás, que com certeza tem a ver com Digimon. E quando ele desapareceu, no buraco que ficou no chão, ficou lá um bracelete vital, que é o Digivice V que eles têm nessa temporada. Então o pai dele provavelmente criou alguma coisa, ele descobriu alguma coisa que tem a ver com o mundo digital e foi pra lá. E daí quando o Hiro descobriu como usar o Digivice V, o pai dele apareceu como um holograma e contou pra ele: Hiro, eu estou no mundo digital, você precisa usar essas coisas, o mundo vai mudar. Então o pai dele não é normal, o pai dele provavelmente vai ser um dos personagens mais importantes dessa temporada. Lembrem-se disso, isso é muito importante com certeza. E por ele ser pai do Hiro, faz sentido que ele tenha mandado essas coisas pro Hiro, mas prestem atenção que o Hiro tinha 3 Digivices V ali. Provavelmente os outros 2 são dos outros 2 protagonistas que a gente já viu nesse episódio também. E eles também tiveram características de certa forma mostradas pra gente. A menina era muito curiosa, ao mesmo tempo ela era muito corajosa, parecia ser o tipo da pessoa que vai se aventurar, vai tentar conhecer as coisas, vai tentar descobrir as coisas e por aí vai. No caso do Kyoshiro, de cabelo branco, ele parece ser do tipo que é extremamente medroso, mas ele não quer mostrar esse medo pros outros. Então ele tá com o braço enfaixado, a gente já tinha visto isso, mas eu acho que o ponto principal que me fez dar risada, inclusive, é quando ele tá com aqueles amuletos, ele dá um amuleto pro Hiro, e ele tá no pescoço dele com uns 10 amuletos assim, pra se proteger de todo o mal, graças a ele saber que o Clockmon tava perto, né, mas faz sentido que ele faça uma coisa dessa. Afinal de contas, você quer se proteger dessas coisas. E o Clockmon parecia um fantasma terrível. E quando a gente vê o que o Clockmon estava fazendo, bom, até quem está assistindo provavelmente fica com um pouco de medo daquilo, né? Foi bem assustador de certa forma. Mas então, pessoal, agora que a gente falou disso, vamos pro próximo ponto importante.
E um extra que eu achei muito importante também, pessoal, é a Blacktailmon que aparece. Então tem uma Blacktailmon com uma roupa diferente que aparece ali. E ela tá ajudando o pai do Hiro, ajudando o Hiro, então ela tem uma conexão ali. Por ser uma Blacktailmon é bem interessante porque é normalmente um Digimon que chega em Lady Devimon, por exemplo. Então vai saber o que acontece no futuro. Mas interessante aí, por ela principalmente estar usando essa roupa, talvez ela seja uma variação, talvez não, ela seja só uma Blacktailmon usando uma roupa mesmo. Mas vamos esperar para ver o que acontece. Que seria o Gamamon, também de certa forma um mundo digital, que tem a ver com o Clockmon ali, e depois a batalha, o confronto que a gente viu entre o Gamamon e o Clockmon. Então, em primeiro lugar, Gamamon aparece graças ao pai do Hiro. O pai do Hiro meio que manda ele lá e fala que esse é seu irmão mais novo. Então o Gamamon se considera o irmão mais novo do Hiro. Então talvez ele tenha sido criado pelo pai dele também, de certa maneira. Imagino que talvez tenha alguma coisa aí, né? Mas quando o Gamamon aparece, quando ele coloca lá o Jin Card, entre aspas, no Digivice V dele, aparece um monte de grama no quarto dele, crescendo por cima das coisas, por cima da cadeira. Então aquilo, pessoal, eu acho que era um pouquinho do mundo digital que surgiu no quarto dele. Isso me lembra bastante Digimon History Cyber Sleuth. Se você jogou esses jogos, você vai lembrar que quando o mundo digital começava a se misturar com o mundo real, a gente via pedaços do mundo digital crescendo no meio da cidade. Então é bem parecido com isso. Eu acho que a gente viu coisas bem semelhantes ali. Gamamon apareceu. Depois disso, o Gamamon acabou surgindo, né, junto com aqueles Dim Cards ali. Ele surgiu mesmo agora no mundo real. E o Hiro ficou com a responsabilidade de cuidar desse Digimon como se fosse o irmão mais novo dele. Então eles são parceiros agora já de certa forma. E o Clockmon vem caçar o Hiro, porque o Clockmon já tinha atacado o Hiro e um amigo dele, que foram curiosos e entraram no lugar lá. Então, bem filme de terror mesmo, mais uma vez. Clockmon arrebenta a janela, invade lá, Gamamon tenta lutar contra ele, eles começam a correr. Nessa hora o Hiro vai atrás e a gente vê o confronto. Então, durante essa luta, pessoal, a gente vê que eles vão usar de estratégia mais uma vez. Mas de uma maneira bem inteligente o Hiro ajuda naquela luta. E na hora que o Gamamon vai usar o ataque principal dele, esse ataque canaliza de certa forma, é um poder que vai pro Gamamon graças ao Hiro. A gente vê uma conexão entre eles, o nome do ataque escreve assim do lado da cabeça do Hiro e por aí vai, como se a ideia tivesse surgido para ele e depois ido pro Gamamon. Então, provavelmente a gente vai ver bem mais disso, né, durante a temporada. Eu achei, de certa forma, esse confronto muito parecido com batalhas que a gente vê no mangá Digimon Adventure V-Tamer 01. Né? Se você já leu aquele mangá, você vai entender do que eu tô falando. Com estratégias, o Digi escolhido dando mais poder pro Digimon, fortalecendo ele ganhando ataques novos graças a isso, com planos desenvolvidos pelo Digi escolhido ali, usando aquela árvore que cresceu em cima do Clockmon e por aí vai. E daí, por último, o que eu acho que foi bem interessante, onde o Gamamon quebra os ponteiros do Clockmon. Nessa hora ele solta todo o tempo que ele roubou, as pessoas voltam ao normal, acredito eu que todas as pessoas. Mas o Clockmon não morre, ele só fica meio que machucado, ele foge, diz que ainda vai roubar o tempo deles, mas ele não foi completamente derrotado, então com certeza ele vai voltar mais pra frente, né? Afinal de contas, deixar um Digimon selvagem por aí que tá atacando qualquer um que ele vê pela frente não vai ser uma boa ideia, principalmente um Clockmon, e a gente viu o quão assustador ele pode ser. E só um extra, pessoal, antes da gente ir pra prévia, mas na hora que o Gamamon tava encarando o Clockmon e o Clockmon tava tentando absorver o tempo dele, a gente vê uma imagem escura enorme do que provavelmente é uma das evoluções do Gamamon. Tem aparência muito semelhante com uma delas, com certeza. Eu acho que era aquilo mesmo. E aquilo pôs medo no Clockmon. O Clockmon na hora ficou muito assustado com aquilo. E de certa forma dá pra gente perceber que essa evolução do Gamamon não é das mais boazinhas. Provavelmente é um lado meio ruim que ele tem dentro dele. E bem poderoso também. Mas vamos esperar pra ver o que acontece no futuro. Mas então, pessoal, através disso a minha revisão termina. Eu gostei muito desse episódio. E agora eu vou falar da prévia do próximo episódio. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu disse em todas as revisões de Digimon Adventure 2020 para vocês, vou dizer agora também, eu vou estar falando da prévia do próximo episódio. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, para você não ter problemas com isso, maravilha? Então, vamos começar agora. E a prévia do próximo episódio mostra pra gente que eles vão lidar com mais um Digimon que tem a ver, de certa forma, com filmes de terror, né, com filmes de suspense. É o Mumimon que representa as múmias. Então, é um Digimon já do nível perfeito. Se eles não passarem por evolução, eu não vejo o Mumimon sendo derrotado também, mas a gente vai ver o que vai acontecer, né? Talvez os outros escolhidos mostrem os Digimons deles também, aconteça alguma coisa aí. E é bem interessante, né? Primeiro a gente viu
eles mexendo com o tempo, que de certa forma acabou se tornando bem assustador. Pode ser usado para filmes de terror e por aí vai. E agora uma múmia. Então eu imagino que a gente veja vários Digimons que têm a ver com temas diferentes e que podem ser usados em filmes de terror também nos próximos episódios. E se eles estão caminhando por uma coisa mais de terror, mais horror, mais suspense, eu imagino que os vilões sejam bem complicados mesmo. Então, de Dias Escolhidos, eu gostei bastante desse primeiro episódio. Foi um começo de temporada muito bom. E isso é um bom sinal, com certeza. Eu acho que o começo de muitas das temporadas de Digimon é meio fraco de certa forma. Elas ficam mais fortes mais pra frente. Tem alguns episódios muito lentos no começo, como por exemplo Digimon Savers, onde eles têm que ajudar a Dats e tudo mais. Mas vamos ver o que acontece seguindo os episódios pouco a pouco. Eu gostei muito do que eles fizeram, toda essa coisa de terror e suspense é uma parte do potencial de Digimon que poucas vezes foi explorada, eu acho que isso tem muito valor. Gostei dos personagens principais, gostei das personalidades, das vozes, das músicas e dos Digimons que apareceram e como eles foram retratados, eu gostei muito de tudo isso. Mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio 1, por favor. Então deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para os próximos vídeos, próximos episódios de Digimon Ghost Game. Então fui, Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.